Boa tarde, nono ano. Bem-vindo a mais uma aula, né? Hoje, na nossa aula de Geografia, hoje, dia 4/8/2021, nós vamos fazer a nossa correção, né? Que na última aula das férias, primeiramente, o vestibulando, as questões do vestibulando, né? Do capítulo anterior, ainda sobre a Europa e as divisões da Europa, né, na oriental, ocidental, todo aquele outro assunto que nós vimos. Nós vamos fazer, porque é importante, né, fazer a correção, e vamos entrar no novo capítulo, que é Catalumba de mão dadas. Imagine uma corrente humana formada por pessoas que dão as mãos em uma extensão de 400 quilômetros. Cidadãos de Catalunha não se imaginaram como colocaram em prática nessa quarta-feira 11/9/2013, em que se celebra a Diada, uma espécie de dia do orgulho catalão, por ser a data que relembra a batalha no século XVIII de Barcelona em tropas de monarquias espanholas. O 11 de setembro catalão é celebrado anualmente em atos oficiais e passeatas, mas tem sido, nos últimos anos, o ponto nefrálgico do pleito dessa região. Aí tem um mapa, né, falando sobre esse dia que aconteceu em Barcelona, de 11 de setembro, né? Sobre a Catalunha, podemos inferir que se trata a Catalunha vai ser a opção E, uma região com identidade cultural própria e que reivindica total autonomia política e administrativa em relação à Espanha. Questão 2. Analise a figura a seguir. Vocês podem ver a imagem, né, retrata as características marcantes da Revolução Industrial, ou seja, da revolução que aconteceu. Vai ser a resposta a letra B, o surgimento das máquinas para acelerar a produção, Revolução Industrial. 3. Do ponto de vista internacional, a integração europeia, também desacreditada no início, acabou servindo de exemplo para o resto do mundo, com seu sucesso, associações semelhantes, pelo menos em parte, pois em nenhum outro lugar a unificação avançou tanto quanto a Europa. Surgiram em vários continentes, a NAFTA na América do Norte, o Mercosul na América do Sul, a PEC na Ásia e no Pacífico, etc. O processo de unificação europeia mostrou ao mundo a importância da associação desse tipo. O sucesso da União Europeia em nível de integração, mencionada pelo autor, deve-se ao fato desse bloco econômico, diferentemente dos demais, apresentar a opção C, a livre circulação de pessoas, capitais e mercadoria entre os países membros, democratizando o elevado grau de unificação que os países europeus conseguiram alcançar. Quarta questão. A zona de euro vive um período de alta recessão. Nos últimos anos, países como Irlanda, Itália, Grécia, Espanha e Portugal vêm gastando mais do que arrecadam com impostos. Com isso, as dívidas foram crescendo tanto que ultrapassaram quase 60% do PIB, o Produto Interno Bruto, o que não é aceito, segundo as leis da União Europeia. Esse cenário de caos econômico tem resultado em uma série de implicações, entre elas, opção B, maior valorização do euro frente ao dólar em razão das altas taxas de inflação. Certo? Bom, gente, nesse outro capítulo do leste europeu, nós vamos comentar, vamos estudar o perfil da Europa Oriental, né? Ou seja, nós vimos muito aqui nesse outro capítulo sobre a Europa Ocidental, sobre o desenvolvimento político, econômico, né? Agora nós vamos partir para esse outro, que é a Europa Oriental, né?
que ela fica do lado leste, né, do europeu. Nós vamos analisar a posição estratégica que ela tem, os elementos socialistas, que lá não é capitalismo, né, que iniciaram seu desenvolvimento socioeconômico. As contradições que fizeram do leste europeu uma área de grande instabilidade geopolítica, causando principalmente pelo longo período de da dominação soviética, né, que sofreu através do Pacto de Varsóvia, uma aliança militar socialista que a controlava politicamente e economicamente. Hoje nós já sabemos que a Europa Oriental, né, ela é menos desenvolvida justamente por isso, por essa dominação economicamente, não é capitalismo, é socialismo, né? E isso afetou bastante a Europa Oriental. Por isso que a Europa, ela é dividida em duas Europas, a Europa Oriental e Ocidental, né? A ocidental é a mais desenvolvida, né, uma das potências maiores econômicas do mundo, que é a Alemanha, né, Reino Unido, esses países super desenvolvidos. Enquanto isso, na outra parte leste da Europa, que é a Europa Oriental, tem esse caos e esse subdesenvolvimento, né? Nós vamos tratar também de algumas reações, né, de alguns países europeus da dominação soviética, marcada por inúmeros protestos, manifestações politicamente organizadas, ocorrido em alguns anos, né, buscando a democratização, a economia e acabaram um pouco levar ao fim a essa dominação. Vamos discutir também as inúmeras dificuldades da transação econômica no leste europeu após a queda do regime de dominação socialista, enfatizar uma das suas mais evidentes consequências, o interfluxo migratório. Explicaremos também as questões dos conflitos étnicos e nacionalistas no leste europeu, mostrando que sempre existiram, ainda que, por muitas vezes, tenha sido camuflado em uma falsa convivência pacífica. Bom, gente, o leste europeu, também conhecido como a Europa do Leste ou Oriental, há séculos é a parte menos desenvolvida, né, como eu falei, porque por fatos importantes para o desenvolvimento econômico da sociedade, com a formação dos estados nacionais e a Revolução Industrial, né, ocorreu na parte ocidental da Europa, até o século XX, quando começou a Primeira Guerra Mundial. A área situada na parte centro-oriental da Europa, no sul da Alemanha, formava o Império Austro-Ugário, que foi desmembrado depois de conflito. A desintegração desse império originou vários outros países, como a Áustria, que é hoje incluída na Europa Ocidental, Hungria, República Tcheca e Eslováquia, que fazem parte também da Europa Oriental, Da derrota alemã, esse conflito surgiu a parte norte da Polônia e da perda de terras dos impostos rústicos, ou seja, isso daí afetou bastante alguns países. Um passaram para ser a Europa Oriental e outra a Europa Ocidental. Na Segunda Guerra Mundial, a Rússia, com seu exército, ocupou a República Báltica, perdida no conflito anterior, que passaram a integrar o URSS, União, na condição de 3 das suas 15 repúblicas. Podemos dizer, portanto, que o marco político da Europa Oriental, ou seja, a definição dos territórios nacionais e suas fronteiras, foi construída a partir da Primeira Guerra Mundial. Aí vocês podem ver aí no mapa da página 90, a Europa antes e depois da Primeira Guerra Mundial, né? A posição geográfica do leste europeu era estratégica e extremamente importante para a geopolítica social, pois se localizava entre a Rússia socialista e a Europa ocidental capitalista, como um marco de delimitação entre os blocos que influenciava e dividia o mundo. Afinal da Segunda Guerra, à medida que derrotava, né? Então, aí a Europa, depois da guerra, né? Segunda Guerra Mundial, ela foi dividida extremamente estratégica, politicamente, né? Ficou a Europa Ocidental e Oriental. A Europa da Guerra Fria, anos 1950, o mapa aí.
O mapa ilustra a divisão europeia após a Segunda Guerra Mundial. Note a faixa vermelha que tem aí e a divisão dos países sociopolítico. Na faixa vermelha representa a cortina de ferro e a separação do bloco socialista do bloco capitalista. Alemanha Oriental, Tchecoslováquia, Hungria, Romênia, Bulgária, do resto da Europa. Vale ressaltar que apesar de se desentenderem e se afastarem de Moscou, Iugoslávia e Albânia se mantiveram comunistas sobre os regimes ditatoriais. Os alemães libertavam os países leste europeu da dominação nazista. O Exército Vermelho Soviético impunha gradativamente seu regime socialista de partido único e proibia o pluralismo político, submetendo esses países, a parte oriental da Alemanha, ao seu controle. As tropas soviéticas foram as principais responsáveis por instaurar o socialismo e a economia planificada dominante no leste europeu, possibilitando aos partidos comunistas o monopólio do poder até 1989. As únicas exceções a essa dominação foi a antiga Iugoslávia e a Albânia. O poder militar soviético foi tão forte que manteve os regimes comunistas por várias décadas na Europa Oriental. Mesmo com a desaprovação da maior parte da população, esse fato pode ser facilmente contestado pela rapidez como o socialismo teve fim em 1989 e 1981, quando esse poder e as bases comunistas mundiais entraram em crise. Com isso, algumas nações tiveram suas fronteiras redefinidas em 1990. A Alemanha Oriental deixou de existir e foi integrada à Alemanha Ocidental. A Tchecoslováquia foi dividida em República Tcheca e Eslováquia e a Iugoslávia desmembrou-se, dando origem a novos estados-nações. Com a dissolução dos blocos socialistas, a Guerra Fria acabou e os países do leste europeu aderiram à democracia liberal e capitalista. Apesar do fim do socialismo, a dominação russa ainda hoje influencia o leste europeu, que foi uma das regiões do mundo onde a ideologia socialista implementada pela União Soviética teve mais adeptos. Aí tem aí o Pacto da Varsóvia, né, a Aliança Militar Socialista. A Guerra Fria gerou uma divisão política e ideológica do mundo em capitalistas e socialistas e possibilitou a criação de duas alianças militares que visaram defender os interesses de cada um desses blocos em 1949. Os Estados Unidos e os países europeus aliados criaram a Organização do Tratado Atlântico Norte, OTAN, em Bruxelas, na Bélgica, com o compromisso de manter uma cooperação estratégica em termos de paz e uma abrigação de auxílio mútuo em caso de ataque ou qualquer um dos países membros. Com contraponto, a União Soviética e os países leste europeus criaram em 1955 a Aliança Militar Socialista, denominada Pacto de Varsóvia, na capital de Polônia, que tinha objetivos semelhantes aos da OTAN. Estabelecer um compromisso de ajuda mútua entre os países em possíveis agressões militares resultantes da Guerra Fria, permitindo que as tropas soviéticas fixadas em vários pontos da Europa Oriental. Com a crise dos governos socialistas da União Soviética, a queda do Muro de Berlim e o fim da Guerra Fria, o Pacto Varsóvia perdeu um sentido Rússia, mantendo grande parte para a parte leste da Alemanha. Reunificado, onde mais 300 mil soldados russos permaneceram até 1994, quando foram retirados definitivamente. A reação e dominação soviética. Os povos centro-europeus, a reação e dominação soviética. Bom, gente, nós vamos fazer a resolução, vocês vão fazer a resolução da atividade na página 100. Bom, gente, demos início, né, capítulo.
Espero que vocês releiam, compreendam. Até a próxima aula. Resolvam uma atividade, vai ser na página 100, de 1 a 4. Mande a agenda e a atividade de hoje. Na próxima aula nós corrigiremos a atividade. Até a próxima aula.